Olá família, aula de Corimba, aqui quem fala é o Ogan Igor, mais um videozinho explicativo aí pra vocês. Tô colocando aí na página constantemente aí uns vídeos falando sobre a religião, o povo tá gostando, então vou continuar fazendo. Se você quiser que a gente entre em algum assunto específico, deixar nos comentários aí, se eu souber, obviamente, falar sobre o assunto, vou estar colocando em pauta aqui pra gente, pra ajudar os nossos irmãos a aprender um pouco. Então vamos lá, assunto de hoje, vamos falar sobre ibeje, ibeijada e erê. Você sabe qual é a diferença de ibeje, ibeijada e erê? Vamos lá, tem diferença. Então vamos começar aí do passo a passo. Vamos começar primeiro falando de ibeje. Ibeje, gente, é um orixá. Orixá ibeje, uma deva, uma energia ancestral da natureza. Tudo que é a representação de nascente é a representação de ibeje. De certa forma, o nascimento ali, a questão da gestação em alguns pontos da criança é uma representação de ibeje. A representação de uma nascente de água é a representação de ibeje. Então, dentro da questão de essência natural, essa é a colocação vista como orixá. Orixá ibeje, que é Kendei Taió, que dentro do sincretismo religioso, aí junto com o catolicismo, foi visto como os dois irmãos ali, São Cosme e São Damião. Mas isso é questão de sincretismo, é outra história. Então, ibeje para nós é uma visão de orixá, tudo bem? Agora, vamos passar ali para a parte de erê. O que é erê? Erê, quando você, de certa forma, assim, resumidamente, a gente poderia colocar como erê é a voz do orixá. Ou seja, erê é quem traz as mensagens que o orixá quer passar ali para aquele filho ou para aquela casa. Num sentido de que erê, ele, vamos botar, a pessoa se iniciou, a pessoa ali, quando ela foi lá para dentro do roncó, nasceu junto com ela, nasceu o erê dela. Ou seja, nasceu um mensageiro ali daquele orixá. Porque o orixá, quando vem à sala, vem ao salão para fazer, para dar rumo, etc., o orixá não fala. Então, quem traz esses desígnios da palavra do orixá é o erê. E a representação de ser uma criança é porque essa se diz que erê é uma das centelhas divinas, é como se fosse a nossa criança interior. E não existe mais nada mais puro do que a representação de uma criança. Por isso, a representação de erê é uma representação de criança, porque é essa voz pura que vai vir trazer a palavra do orixá, tudo bem? E agora a gente vamos pegar o entendimento do que seria ibejada. Ibejada, já temos aí um fundamento voltado para o lado da Umbanda. Então eu já, no outro vídeo aí que eu fiz, eu falei um pouco da diferença de orixá, a visão de orixá dentro de candomblé e a visão de orixá dentro de Umbanda. E a parte de ibejada e de erê também é o mesmo sentido, é o mesmo fundamento. Ibejada agora a gente já fala que é uma energia externa, ou seja, são entidades que trazem roupagens de criança para fazer um trabalho de caridade dentro do trabalho de Umbanda. Agora, outra coisa, não é necessariamente que um ibejado é uma criança. Isso é uma roupagem. Muitas das vezes, aquela essência que vem ali para trabalhar na forma de incorporação sequer teve vida. Às vezes é só uma energia que está ali para poder ajudar no trabalho de caridade. Então, assim, existe a roupagem. A roupagem também é no mesmo sentido do erê. É a roupagem de uma criança, porque representa a pureza e etc. E deve-se passar isso. Tudo bem? Agora, vamos entender aí qual a diferença de um para o outro. Ah, Igor, como é que eu vou saber qual é a diferença de um erê e qual é a diferença de um ibejada, no caso? É simples, gente, é fácil. Quando a gente fala de erê, a gente fala de mensageiro de orixá. Então, num sentido óbvio, erê desconhece doce, erê desconhece guaraná, erê não vive, não come, não se acaba usufruindo de energias criadas pelo homem, somente por coisas da natureza, que a natureza provém. Então, erê bebe água, erê come frango. Então, não come docinho de forma alguma, come fruta. Então, você repara rapidinho, você entende rápido quando é um erê e quando é uma ibejada. Pode ser até que, em questão de essência, as duas elas são muito parecidas. Então, muitas das vezes, num terreiro, acaba que elas se misturam. Mas dentro disso, dentro de um conhecimento básico, você consegue discernir o que é uma coisa e o que é outra. Tudo bem, galera? Então,
Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, dá o like aí, segue, curte. E se vocês quiserem também falar sobre algum assunto específico, só colocar aí nos comentários que futuramente a gente vai estar falando, tudo bem?